Vosso pai Abraão exultou por ver esse dia, disse Jesus aos judeus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começo esse vídeo de hoje já agradecendo, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de entrar na sua vida, na sua casa e poder partilhar a palavra de Deus nessa quinta-feira, dia 7 de abril. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para ouvir a voz de Deus e que nós nunca lhe fechemos o coração. Estamos participando desse momento de Quaresma, que ela nos ajude verdadeiramente a fazer essa conversão e aceitar cada vez mais a vontade de Deus na nossa vida. Curta esse vídeo, compartilhe e ajude que essa palavra verdadeiramente possa atingir cada vez mais pessoas que desejam cada vez mais viver a sua vida segundo a vontade de Deus. Vamos ouvir agora a proclamação do Evangelho que está no livro de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver esse dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Peçamos as luzes do Espírito Santo para que possamos entender a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho de São João, onde nós percebemos que Jesus Cristo quer dizer a cada um de nós que a morte já foi vencida. Jesus afirma então para os judeus que o cumprimento da sua missão levaria então ao ser humano a libertação do mal e da morte. Mas infelizmente eles não entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo e pensavam apenas numa morte física. Porém, Jesus Cristo não estava falando da morte física, mas sim dessa morte espiritual. Ou seja, o pecado, a dívida com Deus é tão grande que nós iríamos morrer, padecer na vida biológica e também na vida espiritual. Por isso que Jesus, a convite de Deus Pai, vem a este mundo e cumpre a sua missão, morre na cruz, para que na vida espiritual nós não fôssemos para as trevas, mas agora para a alegria eterna. Então é dessa vida e é dessa morte que Jesus Cristo está falando, dessa morte espiritual. Mas infelizmente os judeus ficaram presos pensando só realmente nesse mundo, nessa vida temporal. Não só os judeus, mas muitas pessoas ainda hoje ficam preocupadas só com a sua vida nesse mundo. Não se preparam para a vida espiritual. Ficam tão preocupadas em adquirir bens materiais, de ficarem ricos, de ter muitos bens materiais, de ter muita fama, muito poder e não se preparam espiritualmente para se encontrar com Deus. Então Jesus Cristo vem alertar a cada um de nós dessa realidade. Não podemos trabalhar só para essa vida, mas tudo aquilo que nós fizermos precisa, em última instância, agradar a Deus, porque um dia nós vamos nos aproximar diante de Deus e ali então fazer a nossa prestação de conta. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a perceber que a virtude da fé
é de suma importância para que nós possamos verdadeiramente ir construindo esta amizade com Deus. Se a gente não acredita, não põe a tônica nisso, com certeza vamos ficar trabalhando só para aqui, para esse mundo. Mas precisamos desenvolver a semente da fé colocada em cada um de nós no dia do nosso batismo. Como judeus, nós não recusemos a vida imortal que o Senhor Jesus deseja oferecer a cada um de nós. Pela mensagem de Jesus não encontrar assim acolhida no coração dos judeus, Jesus então fala duramente a eles dizendo: antes de Abraão eu sou. E essa palavra com certeza soa duramente nos seus ouvidos e eles acusam Jesus do pecado de blasfêmia. Ou seja, Jesus Cristo, que não cometeu pecado algum, agora está sendo acusado pelos judeus. Ao invés deles olharem para dentro do seu coração e perceber que são eles que verdadeiramente não estão aceitando a mensagem de Deus, estão se afastando dessa realidade, acusam Jesus e se fecham nessa realidade. Não buscam a fé, as virtudes necessárias para cada vez mais estar em sintonia com Deus. Que nós possamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que Ele nos liberte dessa escravidão que o pecado gera em nós e que Ele possa trazer a verdadeira vida e liberdade na vida de cada um de nós. Rezemos com muita fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua acolhida, pela sua presença amiga, sempre conosco aqui. E vamos implorar mais uma vez a bênção de Deus para que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.